Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Sejam bem-vindos ao episódio 21 do podcast Cuidado do Alto. Estou muito feliz de poder estar conseguindo avançar. São muitos desafios que eu enfrento do lado daqui para que cada episódio consiga ser publicado. E eu espero que seja uma bênção na vida de quem está ouvindo do lado daí. Então, toda vez que você ouvir, se você foi edificado, se você foi abençoada, me manda um feedback, me manda um retorno. Eu tenho recebido algumas mensagens muito especiais de que tem chegado aí, de que Deus tem falado no coração de vocês. Isso me dá ânimo para prosseguir, enfrentar os desafios e seguir aqui. Lembrando que essa é a nossa primeira temporada, ela vai ter 30 episódios. Então a gente tá aí indo pro episódio 22, na verdade, né? Episódio 22. Então estamos ainda caminhando para a reta final dessa primeira temporada. E já pensando aqui como será a nossa segunda temporada também do podcast. Então eu tô muito feliz com quem já vem acompanhando, com quem ouve todos os dias. E que o Senhor continue a falar no nosso coração. Nós vamos seguir o estudo do livro de Provérbios. Hoje, dia 31 de março, vamos ver o Provérbios 31, o famoso Provérbios 31, não é mesmo? Então, hoje a gente vai ver algumas práticas de autocuidado, que nem todas são muito óbvias, mas que são apresentadas no famoso Provérbios 31 da mulher virtuosa, né? Então, vamos lá. A primeira prática tá no verso 12, diz: ela faz o bem todos os dias. Ajuda, ama, surpreende. Inclusive, estudos mostram o impacto na nossa saúde ao fazer o bem. O quanto que aumenta a nossa felicidade, altos níveis de serotonina, diminui o nível de estresse. Então, é muito importante que a gente tenha isso muito claro. E a ideia aqui é apresentar para vocês algumas práticas que estão claras em Provérbios 31 e que elas podem, de fato, ser inseridas na nossa semana, na nossa rotina, para que a gente tenha, de fato, uma vida e um hábito, né, de termos o autocuidado aí inserido constantemente no nosso dia a dia. Então, algumas práticas que elas são bem práticas, como o próprio nome diz, né, para que a gente transforme em ação essas verdades. Então, o primeiro item é fazer o bem. Vamos pensar em formas de fazermos o bem, especialmente para os de dentro de casa. Às vezes não temos dificuldades em amar e fazer o bem às pessoas de fora, né? Mas tratamos com descaso ou de qualquer jeito os de dentro. Às vezes temos a maior paciência e cuidado com os de fora, mas não tratamos da mesma forma os de dentro. Então que o amor comece dentro e transborde, sim, para onde formos, que seja de fato um hábito fazer o bem todos os dias. Inclusive no verso 20 do Provérbios 31 fala também que a mulher virtuosa, ela acolhe o necessitado e dá a mão aos pobres, ou seja, amar os outros. Deus quer que a gente faça o bem todos os dias. E isso eu acho legal, porque não é uma vez na semana, não é em algum momento específico, mas é todos os dias. Assim como a gente tem se esforçado muitas vezes, é muito comum hoje as pessoas quererem o exercício físico como hábito, por exemplo, né? E aí se esforçam para, não, eu tenho que voltar, eu tenho que retomar, é importante e tudo mais. A gente precisa também ter essa busca incessante por fazer o bem diariamente. Que possamos ser intencionais. Eu quero que você pense aí, talvez anote, se tiver com o papelzinho, uma ação para cada dia na semana que você pode fazer para praticar esse ponto. Não são atividades corriqueiras, talvez você diga assim para mim, Grace, mas eu tenho minha lista de afazeres diários, eu tô amando minha família quando eu arrumo a casa, quando eu faço as coisas, quando eu trabalho, é uma forma de amar, sim, é uma forma de fazer o bem, mas a gente precisa ser um pouco mais intencional e fazer atividade com o propósito, de fato, de fazer o bem àquela pessoa. Sabe assim, vou dar alguns exemplos aqui para ajudar vocês. Por exemplo, um suco favorito de alguém da sua casa. Sabe, meu marido gosta de suco de maracujá. Aí ele vai chegar do trabalho hoje, vai ter um suco de maracujá, sabe, específico para aquela pessoa.
Meu filho gosta de massagem nos pés. Eu vou tirar uns minutinhos de tempo para fazer massagem nos pés do meu filho. Não é uma atividade corriqueira. É uma atividade que vai ajudar você a, de fato, praticar o bem intencionalmente. Então, o que a gente pode fazer de forma intencional? Às vezes é um bilhete com elogio. Enfim, tem várias formas. Inclusive, esse ponto, ele tem como base um dos maiores mandamentos que Deus nos deu, o de amar o próximo, certo? Entre os desafios de administrar aqui a relação entre os irmãos aqui em casa, eu tenho reforçado muito para os meninos que eles foram criados para amar. E essa é uma verdade. Todas nós fomos criadas para amar. E essa tem que ser nossa sede diária. Como que eu posso amar? Como que eu posso fazer o bem todos os dias? Uma segunda prática diz assim, Provérbios 31, com prazer trabalha com as mãos. A verdade é que não tem jeito. Nem tudo que precisamos fazer nos nossos dias são atividades prazerosas. Mas eu descobri que viver como se todas as atividades fossem apenas um item de uma lista extensa de tarefas nos faz nos enxergar como simples escravas. E isso torna o fardo bem pesado. Existem algumas atividades, uma ou outra na verdade, que conseguimos dizer que curtimos, mas nem sempre vamos fazer coisas divertidas, né? Contudo, podemos tornar momentos comuns do nosso dia a dia rotineiro, atividades comuns, momentos prazerosos. Sim, a gente está falando de romantizar, sim. É inevitável, por exemplo, que você pegue trânsito todos os dias. Isso faz parte da minha rotina, eu tenho que enfrentar trânsito. Se faz parte da sua rotina, torne esse momento leve. Insira leveza. Coloca uma música, ouve um podcast, teve algumas pessoas que me mandaram foto, né, num carro ouvindo o podcast Cuidado do Alto, fico muito feliz de tornar esse momento leve para vocês também aí no trânsito, que vocês sejam edificadas. Então, ouvindo o áudio de uma amiga, orando, cantando, não sei, você precisa se conhecer e buscar inserir de forma estratégica pitadas de alegria na sua rotina, de prazer, para que você trabalhe, ou seja, faça o que você tem que fazer, haja com as suas mãos, intencionalmente, faça o que Deus colocou nas suas mãos, cuide do que você tem que cuidar, porque a gente sabe que são muitas coisas para administrar. Então, que nós possamos inserir leveza, encontrar prazer. Eu falei em algum momento, em algum outro podcast, sobre muitas vezes a gente até pedir a Deus isso. Senhor, me dá alegria para essa atividade aqui que eu não suporto fazer, ou que é muito pesada. E ore constantemente, Senhor, me dá alegria, que eu encontrei alegria aqui nessa atividade. Porque a gente foi sim desenhada e projetada para trabalhar, para ser útil. Então, que façamos como para o Senhor, como a Bíblia diz. E Ele ama quem o serve com alegria e não com pesar. Então, que assim nós possamos buscar semear, de certa forma, prazer e alegria no trabalho com as nossas mãos. Isso é possível, a gente consegue fazer isso de forma estratégica e pensando bem, com muito cuidado, como que a gente torna essas atividades um pouco mais leves e prazerosas. Uma outra prática diz assim em Provérbios 31, seus braços são fortes e vigorosos. Essa prática de autocuidado é inevitável, é essencial. Precisamos nos cuidar para termos energia e vigor, para vivermos nosso dia com intencionalidade e realizarmos o que Deus quer fazer através de nós. Talvez você, assim como eu, esse ponto aqui vai pegar na gente. Por alguma questão, não está tendo um sono de qualidade e a gente precisa cuidar disso. Pensar em estratégias, a gente precisa dormir bem. Talvez assim como eu, você está vivendo uma fase em que não dá para dormir às 9 horas direto, sem interrupção, com total qualidade. Mas o que a gente pode fazer para dormir um pouco melhor no cenário que a gente está? O sono ele é essencial. E você que não está em nenhuma fase assim, durma. Tire o celular, se o problema é o celular, se você está com insônia, demora muito a dormir, faz uma rotina de sono, faz uma boa higiene de sono, uma rotina para que você se acalme, tenha menos interação e menos distrações e coisas que vão ativar mais seu cérebro e te agitar mais à noite,
para que você tenha um sono de qualidade. O sono faz total diferença na nossa saúde física, mental, na nossa disposição. Às vezes a gente vai precisar fazer ajuste na nossa rotina, no meu caso, na minha rotina e das crianças. Então, dormir é essencial para vivermos com força e vigor. Além disso, talvez você precise tomar vitaminas, suplementar, fazer exames de rotina. Eita, Deus fala! Eu digo que enquanto eu falo para vocês, o Senhor também vai instruindo aqui minha vida e vai me apertando. Eu já falei para vocês que nós estamos vivendo juntas esse processo de nos cuidarmos como Deus deseja. Então, talvez fazer o check-up e sim, praticar exercício físico. Tem sido um desafio retomar essa prática por aqui, mas sigo me esforçando, preciso me comprometer mais. E vamos nos comprometer? Vamos fazer isso, nos comprometer um pouco mais com a prática de exercício físico, porque se a gente, que às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, a mulher de provérbios não faz coisa demais, eu não tenho energia para isso, não tenho coisa. Às vezes é essa falta de autocuidado, né? Da gente olhar para a nossa saúde, para o nosso sono, para a prática de exercício, para os alimentos que a gente tem comido, para o nosso consumo de açúcar. Eita! Ai, Pai, me ajuda. Mas a gente precisa se comprometer mais com a nossa saúde, essa é uma verdade. Esse ponto apertou bastante aqui, e aí, me contem. Então, autocuidado também é cuidar da nossa saúde, é pensar que quando você está fazendo uma caminhada, exercício físico, você está fazendo exercício de autocuidado. Às vezes a gente acabou entendendo, muitas vezes, que autocuidado é só fazer um skincare, uma massagem no rosto, ir para um spa. E não, se alimentar bem, fazer exercício físico também é uma prática de autocuidado. Quarta prática, está no verso 25, diz que ela sorri diante do futuro. Ela se permite sonhar, porque acredita em quem cuida do seu futuro. Ela faz planos e confia no Senhor para direcionar. Às vezes estamos tão desacreditadas ou achamos alguns sonhos tão impossíveis que nem nos permitimos sonhar. Talvez você esteja hoje numa situação ou numa condição que você não está muito favorável para realizar muitas coisas, grandes sonhos, com muitos recursos, com muitas possibilidades. Mas Deus quer que você sorria diante do futuro. Quando eu vivo momentos assim, que eu tô meio desacreditada, eu costumo ir lá no Pinterest, no aplicativo que se chama Pinterest, e crio uma pasta. Então lá tem várias inspirações de tudo que você pode imaginar. E aí eu crio uma pasta e salvo todas as inspirações do meu sonho. Eu não sei se vão acontecer ou não. E essa não é uma prática de faça isso e todos os seus sonhos serão realizados. Quem dera, né? Mas é um momento em que eu me permito sonhar. É um momento em que eu exercito a minha fé de acreditar, de sonhar e entregar cada detalhe na mão do Senhor. Isso traz uma sensação tão boa, sabe, para mim, de fé. E se permita, experimente, se permita e ore. Ore por esses detalhes que você sonhar. Eu já fiz pasta de casamento antes mesmo de eu casar. Fiz pasta de fotos com bebê antes mesmo de pensar em engravidar. Pensar não, que eu sempre pensei em engravidar, mas antes de ter um positivo na mão. Fiz pasta de alguns projetos que nunca saíram da pasta e outros que já se realizaram. Então se permita e sorria para o seu futuro, pois Deus já está lá. Inclusive eu vou até criar uma pasta, acho que já estou tomando algumas decisões aqui enquanto eu gravo esse podcast. E é muito legal essa prática, experimente. Uma outra prática ela fala com sabedoria. E nós falamos do que estamos cheias. Então precisamos desenvolver uma prática de estudo, nos encher da sabedoria de Deus, usar a Bíblia como a fonte real de sabedoria para o que você precisar. O que estiver buscando e pedindo do Senhor, eu tenho certeza que Ele te revelará o seu conhecimento, a sua sabedoria. Eu tenho vivido um momento muito especial, porque esse ano o Senhor, assim que Ele me entregou esse projeto do Cuidado do Alto, Ele falou, não quero que você busque, não quero que você leia vários livros, porque eu já fiquei pensando, eu preciso ler o livro tal que fala sobre isso. E o Senhor disse, não, eu quero que a sua fonte seja a Bíblia. E nela você se deleite
e você mergulhe nela para desvendar sobre esse universo de autocuidado, a base bíblica mesmo. Então eu tenho vivido muitas descobertas com o Senhor e tem sido momentos muito preciosos. Eu tenho certeza que o Senhor vai revelar o seu conhecimento e da sua sabedoria para você. Precisamos ler a Bíblia e ler bons livros também. Nos encher do que nos faz ser mais parecidas com Deus. Se a gente vai assistir algo, a gente precisa pensar se esse material ele vai colaborar para que você se pareça mais com Cristo. E não necessariamente é só pregação. Por exemplo, às vezes eu assisto uns vlogs, eu gosto de assistir vlogs, sabe, de youtuber. Mas normalmente são youtubers que são mães, que têm filhos, que cuidam da casa, então assim, que são cristãs. Então, aqueles vídeos, eles ao mesmo tempo de ser um momento de lazer ali que eu tô assistindo, um conteúdo legal, é um conteúdo que me ajuda a pensar na minha rotina, o que eu posso ajustar para minha rotina, o que eu posso trazer para minha rotina, o que receita eu posso fazer na minha casa, sabe? Então, querendo ou não, é algo que edifica, né? Então, estudar, pesquisar, nos aprofundar em certos assuntos. Essa é uma outra prática também que a gente pode desenvolver de autocuidado. Sexta prática diz que a mulher valiosa, a mulher sábia, ela ensina com amor. Ou seja, a gente vê aqui uma prática de abraçar projetos de Deus. Sabe quando Deus coloca aquela amiga para desabafar com você, aquela mulher para te procurar, para conversar sobre algo, ou algum encontro do nada? Se cuidar também é se envolver nos projetos de Deus, é cuidar das outras pessoas também. É muitas vezes se doar, também é se envolver nesses projetos que Deus, encontros que foram marcados pelo Senhor. Aproveitar esses momentos para, com toda a humildade, você acolher e falar do que você tem vivido com Deus e com as pessoas. E como as pessoas podem viver também. Ensinar com amor. Por último, última prática é não dar lugar à preguiça. Ou seja, a prática de agir. Agir é se cuidar também. Sair do campo dos pensamentos e devaneios e agir. Se organizar, anotar as atividades, onde Deus quer que você deposite a sua atenção e energia e se dedicar com força, sem preguiça. Entendendo que não será fácil, nem sempre divertido, mas que fomos feitas para agir com intencionalidade e que não estamos sozinhos. Faça acontecer. Então vamos lá, que nós possamos inserir, não sei qual foi o ponto que o Senhor mais falou com você aí, mas que nós possamos inserir alguma dessas práticas, escolher uma aí para ajustar para essa semana, escolha tomar uma decisão, tome uma decisão depois de ouvir esse podcast, para que você possa semear aí práticas de autocuidado na sua rotina, na sua vida e cuidar de você como Deus quer que você cuide, para que você seja útil para o reino dele, para que você seja um instrumento afiado nas suas mãos. Deus abençoe sua vida, se edificou a sua vida e te abençoa, deixa aqui a sua reação e compartilhe também com outras amigas, compartilhe com um grupo de amigas nas suas redes sociais, enfim, para que mais mulheres sejam alcançadas também através desse projeto. Um grande abraço.